Aleluia. Graça e paz. Uma boa noite a todos. Podem tomar assento. Glória a Deus. Certamente, irmãos, nessa noite há uma porção separada para nós. Há uma porção de Deus separada para você que está em casa. Nós demonstramos a Deus e com a nossa presença damos essa certeza que estamos sedentos e é um tempo que precisamos de alimento, precisamos de cada vez mais e mais ter entendimento. Entendimento, revelação, são princípios que está ligado a uma vida de fé ativa, a uma vida de fé que expressa verdadeiramente aquilo que professamos, aquilo que somos conhecidos no mundo espiritual. Eu e você também que está em casa, que está dedicando esse tempo a esse culto. Eu sou imensamente grato, igreja, aos louvores, eu sou imensamente grato ao espaço, à estrutura, a uma gratidão muito, mas muito grande a Deus por tudo que Ele proporciona para que dessa forma possamos cada vez mais crescer em graça, em conhecimento, em entendimento do poder de Deus revelado a nós, para que possamos dessa maneira suportar a aflição desse tempo, porque são muitas aflições, mas o Senhor, pela palavra, nos confere e nos dá autoridade, dizendo que essas aflições são muitas, pastor, mas de todas o Senhor tem nos guardado. Aleluia. E é exatamente sobre a fragilidade do homem que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu vejo que, principalmente nos dias atuais, nós precisamos caminhar em entendimento. Porque o entendimento vai nos revelar com muita clareza a vontade de Deus para as nossas vidas. E por muitas das vezes, pela falta do entendimento, nós acabamos dando munição para o adversário. E aí o adversário começa a tentar minar tudo aquilo que Deus começou a construir na minha e na sua vida. Só que a Bíblia vai nos dar o entendimento dizendo que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir, para terminar. Então Ele não vai deixar essa obra pela metade, não. Ele não vai deixar somente pelo alicerce, não. Ele vai concluir de uma forma plena e há de prevalecer a bênção do Senhor em nossas vidas em todos os dias. Porém, precisamos de entendimento. Precisamos compreender o que Deus quer fazer em nossas vidas. Eu quero, nessa introdução, quebrar o gelo e relatar que hoje estava conversando com um amigo muito chegado e, em entendimento, eu disse para ele como que é o homem e a mulher de Deus no reino de Deus e como Deus faz. E eu trouxe um exemplo que é uma grande verdade e você precisa entender como Deus faz e como Deus quer continuar fazendo na minha e na sua vida. É como se fosse um giz, aquele velho giz que o professor usava no antigo quadro negro, que agora é lousa, aquele giz. Então, você vai ver que o professor, usando o giz no quadro negro,
É como se fosse a mão de Deus usando você naquele quadro. E ao usar o giz continuamente, ele vai se acabando, e por fim ele acaba. Porém, naquele quadro fica uma marca, e essa marca foi feita pela mão de Deus. O giz é você. Deus, ele vai gastar você de uma forma tão plena e tão completa, de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, ao ponto de deixar uma marca na sua vida e na vida daqueles que vão ver Deus usando você até nós chegarmos à estatura de varão perfeito. Então nós não podemos olhar para as dificuldades, não podemos olhar para as limitações. Eu posso apenas contemplar elas, para que eu possa entender que eu estou no centro da vontade de Deus e estou fazendo a vontade de Deus, porque está se levantando situações, porque está vindo coisas que antes não acontecia, mas eu creio que Deus está permitindo isso para que nós possamos cada vez mais e mais nos aperfeiçoarmos e entendermos que não caminhamos pelaquilo que vemos, mas caminhamos pelaquilo que cremos. Por isso, eu quero compartilhar com vocês uma pequena porção que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que está em Corinto, segundo aos Coríntios, o capítulo de número 4, o verso 7 a 10. É algo extremamente tremendo. E todas as vezes que eu leio esse texto, sempre vem a mim aquele hino, que é o grande hino dos batistas nacionais: ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém. Ao olhar Paulo escrevendo essa segunda carta à igreja que está na cidade de Corinto. Acompanhe comigo, 2 Coríntios capítulo 4, o verso 7 em diante. Diz: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Até aqui. Eu vou convidar você a refletir comigo em uma breve oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te somos gratos porque o Senhor tem nos dado, ó Pai, muito mais daquilo que pedimos ou que pensamos, Senhor. Por isso, ó Pai, contempla os corações aqui, ó Pai, os que estão em casa, e que possamos, ó Senhor meu Deus, alcançar o entendimento do Teu agir em nossas vidas nesse tempo chamado hoje, Senhor, para que possamos suportar, ó Pai, todas as aflições que têm, ó Senhor meu Deus, vindo sobre as nossas vidas. Eu creio no Teu livramento pela palavra, Deus. Por isso oramos e te agradecemos em um nome do Senhor Jesus. Amém. Então, é muito interessante quando eu começo a entender, pastor, como que Deus conduz a nossa vida, minha querida irmã Esther. E muitas das vezes não é da forma que eu desejo, ou quase sempre não é da forma que eu desejo. Ele faz prevalecer a maneira dele, e quase que todas as vezes a maneira do agir de Deus sempre vai tocar em um lado que vai tratar a nossa vida, que vai nos fazer a compreender que eu preciso
a partir do entendimento, do trato de Deus na minha vida, eu me torno mais sensível, eu me torno mais obediente, eu me torno mais atento, porque nós professamos no mundo espiritual a nossa fé em Cristo. E quando eu professo a fé em Cristo, há uma série de bênçãos sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu futuro, sobre a minha geração, sobre a minha descendência. Igreja, para pensar e desperte a respeito disso, de quantas coisas estão envolvidas diante do meu posicionamento, diante da mensagem da cruz. É como diz aquela música: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu vou. Aleluia. Então, essa é a ideia. Aí agora eu tenho essa expressão de Paulo, mas diante da colocação de Paulo escrevendo a essa igreja, há um propósito, há um porquê. Há algo que leva a Paulo a colocar alguns termos aqui, porque ele precisa trazer um relato para aquela igreja, para que aquela igreja possa continuar lutando contra os adversários internos e também os adversários externos. E com isso, o próprio Paulo, que é o fundador dessa igreja, também está sendo ofendido, também está sendo mal interpretado, porque quando Paulo escreve, pastor Inês, a primeira carta para essa igreja, e ele está na cidade de Éfeso, ele vai tratar ali de assuntos doutrinários, ele vai trazer doutrina, ele vai trazer correção, e de alguma maneira, aqueles que leram essa carta, alguns não gostaram dos assuntos ali. E principalmente, eram aqueles que se intitulavam dentro da igreja como mestres, e interpretavam Paulo a partir de uma leitura de como era Paulo e a sua forma de vida. E ao ponto de chegar a questionar o apostolado de Paulo. Mas com isso, antes dele escrever essa segunda carta, alguns simpatizantes de Paulo chegam até a cidade de Éfeso e traz boas notícias. Assim como havia opositores, também havia dentro da igreja simpatizantes. Havia pessoas que davam crédito à mensagem e à doutrina do qual Deus havia dado a Paulo por revelação. E com isso agora Paulo se alegra, mas ao mesmo tempo, na alegria, Paulo vai se ver na necessidade de trazer dentro do relato, nessa segunda carta, algo que possa esclarecer as questões e os questionamentos que aqueles opositores tinham diante de toda a igreja. É bem sabido que Paulo, por todas as vezes que chega às cidades, ele procura pregar o evangelho prioritariamente nas sinagogas. Após ir às sinagogas, ele se dirige aos gentios. Porém, os judeus não gostavam de ouvir Paulo. Os judeus não gostavam da doutrina que Paulo ensinava. E com isso gerava perseguição sobre a vida do apóstolo Paulo. E com isso Paulo tinha muitas limitações no decorrer das suas viagens missionárias, no decorrer da implantação das igrejas por onde ele passava. E com isso ele tinha limitações, aonde ele não tinha onde repousar, aonde ele não tinha como se alimentar. Muitas das vezes ele era expulso das cidades, muitas das vezes ele era preso. E por ter essa condição tão frágil, tão inacessível ao entendimento espiritual daqueles que eram representantes da religião dentro da igreja de Corinto, faziam esses questionamentos. Como pode ser esse um enviado de Deus?
Como pode ser esse um apóstolo do Senhor diante de um perfil tão inadequado? Mas aí que Paulo vai traçar esse relato e vai esclarecer o porquê Deus age dessa maneira. E não é diferente, fazendo uma comparação com a forma que Deus trata a cada um que se move diante da crença e do credo da cruz de Cristo Redentora. O Senhor Jesus, Ele vai dar uma orientação àqueles que querem caminhar junto a Ele. E essa orientação é: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz. Em nenhum minuto na mensagem de Cristo, em nenhum minuto no anúncio do Evangelho, há algo que vai te dar um conforto ou vai estabelecer algo que, de alguma maneira, você vai ser agora tratado de uma forma diferenciada. Não existe isso. Até porque, se houvesse um tratamento diferenciado pelo anúncio do Evangelho e pela mensagem da cruz, Deus não daria o seu Filho por amor a mim e a você. Pelo contrário, Deus já nos condenaria antes mesmo de enviar o seu Filho, o seu único Filho. Mas as Escrituras vai dizer que todo aquele que crê será salvo. Então, nós vamos ver agora que Paulo, ele vai ter essa sensibilidade, ele vai ter essa revelação, quando ele vai falar, temos. Quando ele diz temos, ele não só coloca ele, mas ele coloca ele e coloca todos nós. Coloca você, Luciene, coloca a Esté, coloca o Marcos, a Daniele. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro. E o que é esse tesouro? Esse tesouro é a revelação de Jesus Cristo estampada em nós e em nossa vida. Essa revelação que nos sustenta, essa revelação que é alicerce todos os dias, para que dessa maneira possamos continuar sendo anunciadores do glorioso Evangelho a partir da minha forma de vida. Quantas das vezes não é necessário abrir os nossos lábios ou abrir a Bíblia, mas é somente a sua vida já expressa o amor incondicional de Deus àqueles que precisam ver. Então, quando ele diz, temos, porém, este tesouro, esse tesouro é exatamente Cristo em nós, a esperança da glória. E aí ele continua dizendo, em vasos de barros. O vaso de barro, ele tem uma figura de fragilidade. Traz a nós uma figura de algo muito simples. E é de fato simples. Não é o vaso. Pelo contrário, é o que está dentro do vaso. Não sou eu. Não somos nós. Nunca foi. Ele te amou primeiro e decidiu morar dentro de você, e decidiu fazer morada dentro de você. O próprio Senhor Jesus vai dizer que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele. E para que Ele nos escolheu? Para que assim a glória do Senhor se manifeste em todos os lugares. Mas vai se manifestar a glória do Senhor naquilo que aos olhos humanos é improvável. É aquilo que não tem como entender. Como poderia ser você, eu, nós, sermos agora instrumento do Criador para anunciar uma palavra aos homens que há solução para a sua vida. Nós que éramos perdidos. Assim é a pessoa de Paulo falando sobre esse tesouro, essa preciosidade dentro do vaso. E o mais excelente é que naquele tempo, todos os valores se colocavam em vasos
de barro, para que, havendo um roubo, alguma coisa, as pessoas não procurariam em vaso de barro. Então, quando ele faz essa analogia, temos, porém, esse tesouro dentro. Quem vai achar que vai se colocar algo muito valioso, Esther, em um vaso simples de barro? Aí entra a excelência de Deus. Quem imaginaria que Deus olharia para a minha vida, para a sua vida, e agora eu quero fazer morada dentro da sua vida. Deus vem como resgatador e anulando todo e qualquer entendimento humano a respeito disso. E aí, na continuação da explicação de Paulo, ele vai falar das suas limitações. E essas limitações são também nossas limitações. Talvez a sua não está claramente anunciada como Paulo anunciou a dele aqui, mas eu quero dizer que é nessa limitação, exatamente nessa, que o poder de Deus se aperfeiçoa. É nessa limitação, entenda. Ele também vai falar que nós não devemos nos guiarmos ou caminharmos pelaquilo que vemos, mas devemos entender que nós nos movimentamos pelo que eu não vejo. E quando eu entendo isso, eu creio no mundo espiritual. Eu não vejo, mas creio, pastor. Eu não vejo os anjos, mas eu creio que essa igreja está cheia de anjos. Eu não vejo o Espírito Santo, mas eu creio que o Espírito Santo está neste lugar e está realmente. Eu não vi as promessas, mas elas já foram dadas sobre a minha vida e sobre a sua vida, e eu creio que todas vão se cumprir. Porque as aflições desse tempo presente não vão se comparar com a glória que tem se revelado a nós. Não é a glória que há de se revelar, não. A glória de Deus tem se revelado a nós todos os dias. Os dias são difíceis? São. São trabalhosos? São. Mas isso tudo é para glorificar o nome do Senhor. Aí se cria uma cúpula, se cria uma redoma de que o viver do cristão está dentro de uma caixa, e não está. Arranca isso. Se tentarem colocar e implantar isso em você, não permita, porque a realidade é outra. Por isso que muitas das vezes há muitos cansados no nosso meio, porque não consegue extrair o vigor espiritual que está além daquilo que é as nossas forças, porque não é pela minha força, porque se for pela nossa força, nós vamos cansar num determinado momento dessa caminhada, mas não é pela força, é pela fé, é o crer. E aí, ele vai dizer: em tudo somos atribulados. Ele está dando um relato para aqueles opositores que depois vão ser identificados como falsos mestres dentro da igreja de Corinto. Paulo, na sua primeira epístola, ele vai tratar de assuntos extremamente delicados dentro daquela igreja, mexeu com muitos naquela igreja, mas uma das bases daquela cidade era a vida promíscua, era o templo de Afrodite. Havia muitas influências, por ser uma cidade onde se passava muitos, por causa do porto. E essa igreja, ela tinha essas influências, e Paulo tratou a igreja de Corinto de uma forma extraordinária. Porém, alguns não compreenderam a sua mensagem. Mas aí, dentro disso, abriu a oportunidade dele esclarecer como que Deus age. Porque se nós formos olhar
nas limitações que nós passamos em todos os tempos e deixar uma brecha para o inimigo, ele vai entrar e vai fazer uma arruaça. Ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação, ela é real, ela é presente, mas eu não vou ceder. Eu não vou ceder. Você não deve ceder. E sabe qual é o recado para a sua vida nessa noite? É só você ver da onde que Deus começou a caminhar com você. Era muito mais difícil. Para uns era impossível. E o impossível se tornou possível. E agora, nessa parte desse caminho, nós vamos voltar, nós vamos parar? Não, a palavra para nós nesta noite é para continuarmos marchando. A palavra para nós nesta noite é para continuarmos andando, felizes, cantando louvores ao Senhor, sendo sempre receptível aos nossos irmãos, sempre com uma palavra de ânimo, porque é isso que vai anular toda e qualquer atribulação que possa tentar contra a tua fé e contra a tua vida. Anime-se, porque o Senhor está na casa, o Senhor mora na casa, o Senhor é presente e é poderoso para te livrar. Aí ele vai dizer: porém não desanimado, perseguidos. Às vezes nós qualificamos a perseguição em algo que eu vejo, mas e a perseguição naquilo que eu não vejo? Mas o adversário está operando, ele está trabalhando, ele está tramando, ele está tentando semear a discórdia. E aí eu preciso redobrar a atenção. É como eu disse, eu não posso dar munição para o meu adversário. E aí ele continua, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. O vaso, ele precisa ser quebrado, porque o que está de valioso dentro dele precisa ser visto, precisa ser contemplado. E é nessa quebradeira que o poder de Deus, pastora Inês, vai se aperfeiçoando na nossa vida. Para finalizar, tem uma aplicação que é bem interessante. Fala a respeito de um retiro de pastores. E nesse retiro, os pastores estavam ali trabalhando no espiritual e tinha também um período de lazer. E nesse resort tinha um grande lago e com muitas placas avisando que o lago era bem fundo. E naquele momento de lazer dos pastores ali, um pastor um pouco mais afoito mergulhou no lago e saiu nadando, e quando chegou na parte mais funda do lago, veio uma cãibra. E ali ele começou a passar todo um sufoco. E todos os pastores se atentaram àquilo e ficaram à margem daquele lago, tentando ajudar, mas ninguém tinha iniciativa de pular, porque não sabia nadar, e vendo aquela agonia daquele pastor quase morrendo lá, e lembraram que tinha um pastor no meio deles, chamado pastor João, que foi um atleta da natação, e quando procuraram o pastor João estava ali ao lado também, e eles incentivando: vai lá, João, e João nada de ir, e aquele outro pastor lá no meio do lago quase morrendo, por pouco não morreu, mas aí o João pulou na água, nadou até próximo a ele, foi simples, pegou aquele homem, já desfalecendo, trouxe para a margem. Quando chegou ali na margem, todos os pastores, unânime, foi ao pastor João e acusando ele: por que você deixou ele passar por isso tudo? Por pouco ele não morreu. E aí entra a grande lição. O pastor João disse: se eu fosse antes,
eu corri o risco de morrer e ele também. Assim também é as dificuldades que passamos neste tempo. O tempo do socorro de Deus é no tempo dele. O que nós precisamos é permanecer na posição, crendo que ele é fiel e justo para nos socorrer. Eu peço que você nessa noite se ponha de fé, crendo que Deus está no controle de todas as coisas. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus não seja de nós, mas dele. Seja dele. Creia nisso, irmão. Deixa Deus fazer como ele quer. Há uma frase que é do pastor Manuel, lá da Igreja Batista Nova Jerusalém. Até ficou colado nos carros da igreja, que é: deixa Deus ser Deus. Nós fomos chamados para servir. Só que às vezes nós queremos dizer como tem que ser, mas Ele é o Senhor. Me faz lembrar de Jeremias na casa do olheiro. Deus manda Jeremias descer à casa do olheiro. Jeremias tinha uma dificuldade muito grande, Alexandre, de entender o que Deus estava falando. Hoje, nós temos essas dificuldades também, porque o que Deus está falando não é o que eu quero escutar. E Ele continua falando. Aí às vezes é necessário irmos na casa do olheiro para aprender que a vontade de Deus é soberana sobre as nossas vidas. Por isso que hoje nós nos encontramos de pé. Você está de pé e Deus vai continuar mantendo você de pé, não da sua maneira, não da sua forma, mas da maneira dele. Creia nessa palavra nessa noite. Estaremos orando, porque a quarta é no altar. Entrega o Senhor, entrega, e Ele vai fazer o impossível. Porque o possível você já tentou, eu já tentei. Quantas demandas, Ricardinho, quantas necessidades, pastor Rafael, quantos desejos, mas como o salmista diz, é como um conto ligeiro. Hoje você quer e amanhã deixa de querer, mas a vontade de Deus, ela há de prevalecer na minha e na sua vida. É da maneira dele, sempre foi assim. Nós somos tendenciosos a errar, mas Deus nos leva sempre a acertar o alvo. Entenda isso. Se comprometa com essa palavra. Se comprometa como Paulo se comprometeu. Paulo tinha até motivos para virar as costas para a igreja de Corinto, mas ele entendia que aquela igreja precisava ser tratada. Às vezes o trato de Deus dói, mas é nessa dor que nós vamos aprender que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Oh Deus, soberano e eterno, nós somos gratos, Senhor. Somos gratos, ó Pai, porque andamos por entendimento, crendo, sabendo, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Tomas, ó Pai, nesta noite, as famílias aqui representadas. Toma nessa noite as famílias que estão nos lares acompanhando esse culto. Oh Deus, nós cremos, ó Pai, que o amanhã sempre será melhor, porque o Senhor tem reservado o melhor para as nossas vidas. E nós, ó Pai, iremos continuar
agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer, e continuaremos, ó Pai, sendo gratos, ó Pai, porque até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Uma salva de palmas ao Senhor. Agradeça o Senhor com as suas palmas. Pastor Rafael. Irmãos, lembra os irmãos que no sábado de manhã tem reunião de consagração. Amém? Deus, nós te agradecemos por esse culto abençoado, por essa palavra maravilhosa, por tua presença entre nós. Pai, pedimos pelos irmãos da igreja que estão enfermos, pelos que estão com Covid, pelos que estão se recuperando de doenças. Pedimos que o Senhor envie os teus anjos até eles, trazendo cura, Deus, e restauração. Também, ó Deus, que o Senhor dê uma noite tranquila de descanso ao teu povo. Ó Deus, guarda-nos de todo mal e envia-nos em nossos lares, ó Deus, em segurança. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo salvo de sempre. Amém. Que Deus os abençoe e leve em paz. Amém.